O projeto SCORE, ele tem uma abordagem humanística e holística. É um projeto de desenvolvimento empresarial, de aumento da produtividade, da lucratividade, mas ao mesmo tempo é um projeto participativo que busca a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores. O projeto vinha atuando em uma série de frentes. A gente vinha capacitando os consultores do Senai na metodologia. A gente vinha, ao mesmo tempo que capacitava os consultores, entendendo mais o setor, entendendo mais das empresas que a gente ia abordar. E a gente vinha também preparando os consultores para preparar as empresas, os trabalhadores, as trabalhadoras, os gestores e as gestoras. Quando eu ouvi falar do SCORE em 2022, eu falei, o que vai ser falado a gente já conhece, porque a gente já trabalha com as ferramentas, né, da metodologia. Mas, para surpresa, não só minha como do time, né, a gente viu que a abordagem é muito diferente, né? A gente vê a forma de tratar, a forma de lidar. Quando a gente está falando de um setor, como é o setor de confecção no Brasil, que é altamente pulverizado, com empresas muito familiares, a gente ainda tem uma capacidade instalada, uma capacidade que muitas vezes não é bem utilizada, já pronta. A gente utilizar o que a gente já tem de uma forma otimizada. Durante o início da nossa implementação, em nossas primeiras visitas, era notável que as empresas estavam um pouco desconfiadas se a metodologia seria realmente eficiente, porque muitas delas já tinham feito outros processos de consultoria falando sobre produtividade, então elas não conseguiam entender qual que era o diferencial do SCORE. As primeiras visitas, elas eram um pouco esse processo de mostrar até onde a gente ia, entender até onde eles iam deixar a gente ir, e como que a gente ia trabalhar de forma conjunta. E às vezes elas eram muito positivas e às vezes elas realmente não funcionavam, a gente tinha que pensar em outro processo para essas empresas. No diagnóstico, a gente tira uma fotografia da situação atual da empresa, processo de identificação de oportunidades de melhoria que vão acontecer ao longo do processo. Empresas que tinham dificuldade de pensar a precificação, ou empresas que tinham dificuldade com planejamento de produção, ou então empresas que necessitavam de um trabalho mais intenso de gestão de conflitos, ou empresas que ainda não sabiam lidar com questões relacionadas à gestão de pessoas. Quando a gente fez o diagnóstico do SCORE, a gente estava num momento assim bem bagunçado aqui na empresa, na parte produtiva, de planejamento, de organização. A gente tinha uma equipe desmotivada. Eles chegam aqui, eles têm um olho incrível. Às vezes a gente tinha um gargalo que a gente não via assim uma forma de desvencilhar, de tirar, e eles, assim, de passar o olho já sabia dizer pra gente como resolver aquele gargalo. A gente chegava nas empresas, primeiro a gente escutava as dores dos empresários, dos gestores, das gestoras, para depois a gente conseguir tratar mesmo do projeto. A gente dá um certo suporte antes de entrar na parte mais metodológica. Foi muito interessante porque quando vieram nos apresentar esse programa, tudo que é de produção a gente fala, que bom que nós vamos trazer produtividade para a empresa, mas o que realmente nos importou é que nós iríamos ganhar produtividade com qualidade de vida para os funcionários. Quando a gente aborda o aumento da produtividade sem pensar em aumento de recursos ou aumento de maquinário, a gente tem obrigatoriamente que trabalhar todas as questões de condições de trabalho que estão ali, as relações trabalhistas que estão envolvidas e a forma como os diversos atores que estão nessa cadeia produtiva se comunicam com as empresas e com os trabalhadores. O nosso segmento, que é um segmento assim, onde as pessoas não se conhecem, o projeto fez a gente se unir, né? Então hoje a gente conhece outros parceiros que estavam próximos da gente, que a gente não sabia, e isso acabou tendo uma troca legal entre as empresas. Nessa etapa que foi implantada, foram escolhidos 2 primeiros módulos. O primeiro de cooperação no local de trabalho e o segundo de empresa responsável. O módulo 1 é onde a gente foi conhecer um pouquinho do perfil da empresa, como que é a comunicação da empresa, né? Os colaboradores e colaboradoras têm acesso fácil a isso. A gente atua também na parte de 5S, a gente atua na parte de qualidade e produtividade, na parte de saúde e segurança. Porque no começo pra gente, tudo que é novo assusta, mas ao mesmo tempo a novidade veio com muitas mudanças pra gente. O primeiro módulo foi da gestão, que foi muito útil pra gente aqui, que a gente teve que fazer algumas mudanças e isso resultou em coisas ótimas e boas e que estão influenciando muito na gente hoje. Eu sempre tive uma cabeça muito fechada para liderança, como assim, a liderança vai ser só pessoas da minha confiança, pessoas da minha família. Então fomos abrindo também a mente.
A capacitação serviu de treinamento para nossos colaboradores, conhecimentos técnicos relacionados à nossa área, em termos de melhoria de produtividade, em termos de melhoria de qualidade, porque as empresas familiares elas têm uma dificuldade muito maior de se adaptar às novas demandas de mercado. No módulo de empresa responsável, são trabalhados temas de respeito e diferença, desigualdade, discriminação, preconceito, ética profissional. A gente entendeu que faltava uma outra questão importante a ser abordada, então a gente adaptou esse módulo, criou um capítulo sobre diversidade, equidade e inclusão. Ao todo, nós desenvolvemos diferentes temáticas dentro do universo da diversidade e inclusão. Então, nós falamos de raça, de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero, então as identidades LGBTQIA+. Às vezes a gente pensa que sabe, mas assim, a gente cada dia vai aprendendo um com o outro, né? Então, a gente tem que dividir. Tem que dividir aquilo que a gente aprendeu e aprender com eles o que eles têm pra gente também, né? Não guardar só para si. Após a capacitação, acontece uma terceira etapa, que são as visitas técnicas, que são visitas de apoio e monitoramento à implantação do projeto. O treinamento são 2 ou 3 dias e as visitas e a implantação do projeto são 3 meses de acompanhamento. As visitas técnicas elas foram fundamentais para que nós pudéssemos implementar o que foi visto na teoria. Porque o que você vê na teoria, muitas vezes na prática não se aplica ou aplica de uma forma diferente. E é importante lembrar que as empresas elas não pararam as atividades, elas trabalharam concomitantes, né, ao SCORE. Mas conforme a metodologia era aplicada e os consultores do Senai falavam o mesmo linguajar, compreendiam as dificuldades, traziam soluções e alternativas, essas empresas começaram a ficar muito mais engajadas. Então a gente, quando vai na consultoria, a gente acompanha todo o trabalho, você está lado a lado. O SCORE veio com uma proposta diferente. O SCORE coloca para que as equipes de melhorias trabalhem, entre aspas, sozinhas, né? Obviamente tem a nossa mentoria, mas eles que vão colocar a mão na massa literalmente sozinhos ali. Pessoas compreendem o como fazer, quando fazer e por que fazer. A gente precisava não só com que as pessoas que estivessem assistindo esse conteúdo aprendessem sobre o tema, mas que elas também se tornassem multiplicadoras. A gente aprende e coloca dentro da empresa, né? E junto com os colaboradores, né? O que a gente aprendeu não ficou pra gente, passou para cada um deles. É quando você leva para casa uma informação e teu chefe também ouviu aquela informação e essas coisas, quando vão sendo refletidas, elas vão mudando um pouco, né, a forma de entender a coisa e, por consequência, vão mudando até mesmo a própria empresa. A evolução que essas empresas tiveram em relação à confiança e ao engajamento com o projeto SCORE. Elas percebiam que eles tinham o conhecimento técnico necessário para implementar as mudanças que nós estávamos conversando.